Terceira questão, ainda a questão do guarda-roupa. Porém, agora o guarda-roupa só poderá ter as duas portas com a mesma cor e as três gavetas também com a mesma cor. Cuidado, não é porta e gaveta com a mesma cor, mas as duas portas têm as mesmas cores e as três gavetas têm as mesmas cores. Bem, nessa situação então, como as duas portas têm que ter as mesmas cores, elas funcionam como se fosse uma só peça. Nós só teríamos então 5 possibilidades, porque a cor que eu uso em uma porta, eu utilizo na outra. E eu estou imaginando que existem 5 cores, porque lembre, no texto diz que são 5 tipos de materiais diferentes que ele utiliza. Como não falou que tipo de material, a gente imaginou cores. Voltando ao raciocínio, como as duas portas têm as mesmas cores, elas funcionam como um só elemento e nós temos 5 possibilidades. O mesmo raciocínio irá acontecer com as gavetas. Como todas têm as mesmas cores, elas funcionam como se fosse uma só gaveta. Ou seja, terei 5 possibilidades para as gavetas. Então, desta vez, a tarefa é feita em duas etapas. Em duas etapas separadas. E aí, novamente, o princípio fundamental de contagem resolve. O número total de combinações possíveis, de possibilidades possíveis, será 5 vezes 5, 25 revestimentos diferentes que ele poderá fazer. Quarta questão. Mário produz doces com caras de palhaço. Veja um exemplo abaixo. Ele decora o chapéu com 4 bolinhas coloridas de pasta americana. Ele pode produzir essas bolinhas em 4 cores diferentes. Então, até aí, Mário produz bolinhas de pasta americanas em 4 cores diferentes para enfeitar o chapéu do palhaço. A pergunta é: quantos tipos diferentes de chapéu de palhaço ele poderá fazer de modo que não haja bolinhas em cores repetidas? A situação é a seguinte: ele irá fazer o chapéuzinho do palhaço, ele tem as bolinhas coloridas, mas ele não pode ter bolinhas com cores repetidas no chapéu. Ele não pode ter 2 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas vermelhas, todas as bolinhas vermelhas. Cada uma tem que ser de uma cor. Se cada uma for de uma cor, quantos chapéus de palhaço diferentes ele consegue produzir? Então vamos imaginar o seguinte: na hora de colocar a primeira bolinha, ele tinha 4 cores diferentes. Ele tinha total liberdade para escolher, porque não tinha colocado bolinha nenhuma. Vamos imaginar que ele escolheu a vermelha. Então ele ficou aí com as 4 possibilidades na primeira posição, onde ele escolheu a vermelha. Na hora de colocar a segunda bolinha, o texto diz que as cores não podem ser repetidas. Então vermelho não serve mais. Restam para Mário 3 cores. Ele vai ter que escolher uma dessas 3 e utilizar. Vamos imaginar que ele escolheu azul. Então ele tinha 3 possibilidades e escolheu azul e botou lá. Terceira bolinha. Ora, Mário já usou vermelho, já usou azul. Então ele não pode usar mais essas cores. Só resta para ele 2 possibilidades. Vamos imaginar que ele escolheu a amarela. Aí ele parte para colar a quarta e última bolinha.
Como ele já usou 3 cores, é lógico que para Mário só restará uma opção para esta posição, a cor que sobrou, que neste caso aí foi a roxa. Então Mário só tinha uma opção, uma possibilidade para esta segunda posição. Observando a questão agora com calma, você vê que essa questão ela é feita em 4 etapas separadas. E para finalizar, se a tarefa é feita em etapas separadas, o total de possibilidades é o princípio fundamental de contagem, só multiplicar os valores de cada etapa. Ele poderá produzir 24 chapéus diferentes, já que as bolinhas têm que ter cores diferentes.